Fala galera, beleza? Como é que tá a preparação pro Enem aí, gente? Estão pegando junto aí? Olha só, pessoal, a gente falou sobre tipos de climas, né? Os elementos, fatores climáticos e tipos de climas atuantes no globo e tal. A gente começa a falar aqui das paisagens naturais do globo, tá? Sobre o Brasil, a gente vai estar jogando mais pra frente, ok? Seguimos aí, fica atento às atividades que eu deixei para vocês. Deixei na atividade lá um link de uma página que tem um resumo muito interessante, um texto muito interessante a respeito, né, das paisagens naturais que eu vou estar representando. Eu vou fazer a abertura dessa aula com o mapa mundi sobre os principais biomas ou tipos de vegetação do mundo, ok? Eu vou começar, né, de cima para baixo. Ó, muito estranho utilizar esse termo, né? De um ponto mais frio para o ponto mais quente, né? Aqui eu tenho as zonas temperadas, zona temperada, aqui eu já tenho a zona polar. Na zona polar, eu vou ter a presença da vegetação de tundra, ok? Que pega a região polar, do Polo Norte. Tá? Vou estar enfatizando, vai ser a primeira coisa que eu vou falar com vocês aí. Eu vou tentar vir nessa sequência aqui de apresentação, né? Que é uma vegetação rasteira e tal. Descrição eu vou citar depois. Na transição da zona temperada para polar, eu vou ter aqui a presença das taigas, ou florestas de coníferas, que são típicas do clima frio, tá bem? Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto verdinho, né, o que caracteriza de fato a vegetação temperada são as florestas temperadas, colocadas como florestas deciduais. Vou estar comentando e descrevendo cada uma delas. Mais ao sul da Europa, eu tenho a vegetação mediterrânea, ok? Ó, a presença do chaparral, né? Chaparral ou maquis são a mesma coisa que a vegetação mediterrânea. O sul da Europa, pega um trecho aqui do Oriente, pega o norte da África, um pontinho do sul da África, um pontinho aqui da Austrália e pega um ponto aqui da Califórnia dos Estados Unidos. É a vegetação mediterrânea, colocado como chaparral ou maquis também, tá? Nesse amarelinho aqui, ó, eu tenho a presença das estepes. Tá? Nesses campos de regiões temperadas, eu posso ter a presença de estepes e aqui eu posso ter a presença de pradarias. E que no Brasil as pradarias são chamadas de campos, no sul e no extremo norte aqui de Roraima, tá? E aqui na região da Colômbia, Venezuela. Mas acontece o seguinte, pessoal, pradarias e estepes são diferentes, tá? E vou estar explicando sobre cada uma delas. Aqui vocês vão ver a presença de desertos, né? Do Colorado, Saara, deserto da Arábia, aqui atrás da China, região do Tibete, deserto australiano, deserto de Kalahari, a Patagônia, deserto de Nazca. A gente vai observar que a maioria dos desertos, eles acontecem aqui abaixo das linhas tropicais, ó, nessa transição da zona temperada para a zona tropical. Olha que coincidência bacana, né? Observando desse jeito aqui, ó, uma coincidência muito interessante. Desertos absoluto, com gelo, rocha ou areia, ó. Aqui você tem, né, um deserto gelado, um deserto frio. Vai ser aqui na Groenlândia, território pertencente à Dinamarca. A presença das savanas, que no Brasil são colocados como cerrados, ok? Tá bem? Ó, nesse ponto aqui. E as florestas tropicais, Amazônia, Mata Atlântica, Floresta do Congo, né? Aqui no Sudeste Asiático, é o que a gente vai estar vendo aí. Tá bem? Seguimos aí. Os primeiros biomas que a gente vai estar analisando aqui são os biomas da tundra, esse aqui, e o bioma da floresta boreal, ou de taiga ou conífera. A vegetação de tundra ela é típica das regiões polares. É uma vegetação rasteira, de pequeno porte, né, classificado como herbácea, formadas por musgos e líquens. É uma vegetação que floresce por 3 meses no ano. Floresce apenas no verão. Porque no restante do ano, esse bioma aqui vai estar coberto por gelo ou neve. Ok? Por isso que ele, né, vai florescer somente no verão. Tá bem? E depois aqui, ó, né, saindo da zona polar para a região de clima frio, eu tenho presença da floresta de coníferas. A floresta boreal, de taiga ou de coníferas. Além das coníferas, eu tenho também a presença das sequoias, tá? Que está um pouquinho mais acima das coníferas. Sequoias são aquelas árvores gigantes, tá bem? Mas eu vou me ater aqui às coníferas.
A biodiversidade nas coníferas é muito pequena. Eu tenho predominância aqui dos vegetais da família de pinos. Tá? É uma vegetação em forma de cone, por isso coníferas, né, formada pelos pinheiros da família de pinos. É uma vegetação com a folha acícula ou aciculifoliada. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa vegetação aqui, ela tem a folha em forma de agulha. Porque com essa disposição em forma de cone e com a folha, né, em forma de agulha, ela consegue suportar a neve que cai sobre ela, né? Que em muitas das vezes a neve não acumula. A neve tende a cair nessa região fria, tá? Muito típico aqui naquela região da Europa que eu comentei para vocês, né? Na Rússia, típica do Canadá, e o poder econômico desse bioma aqui, né? O perfil econômico, principalmente no Canadá, vai ser a utilização da madeira para a produção de papel e celulose. No entanto, o Canadá vai ser o maior produtor de papel jornal do mundo, tá bem? Para a questão moveleira, para o setor moveleiro, né, e outros afins, beleza, também é utilizado, tá? Também faz parte desse perfil econômico, ok? Seguimos aí, gente. As estepes e os desertos. A estepe é uma vegetação rasteira, herbácea, né? Só que a gente vai ver uma diferença quando eu for falar lá de pradarias. O clima predominante nas estepes vai ser o clima semiárido. Vai ser uma vegetação de transição de uma área úmida para uma área desértica. Tá bem? Quando você pega o mapa da África, você tem no meio da África, né, no meio assim, no meião, na região de Congo, a floresta do Congo, que é a típica floresta amazônica, que é de clima tropical, de clima equatorial, e depois você tem a presença das savanas, que é semelhante ao cerrado, que é do clima tropical, e depois você vem com as estepes, cercando as savanas. Só que a estepe faz um cercamento, ela vai ficar entre as savanas, que é um clima tropical, e com o deserto, que é típico de um clima árido. Eu vou dizer para vocês aqui que a vegetação de estepes, eu coloquei essa foto aqui que é clássica, que é muito bacana para vocês entenderem, porque a vegetação de estepe é uma vegetação herbácea rarefeita. O que é isso aí? Herbácea rala. Você vê alguns pontos em que o solo não tem cobertura vegetal, tá? E que outros têm. Vegetação herbácea, vegetação rasteira. Ela é formada por gramíneas ou ervas, tá bem? Esse aqui é o perfil da vegetação de estepes. O bioma de deserto vai ser o bioma influenciado aí pelo clima árido, é um clima seco, onde você tem amplitudes térmicas diárias muito elevadas. Se durante o dia se faz muito calor, durante a noite faz muito frio, né? Porque os grãos de areia vão aquecer rapidamente ao longo do dia e rapidamente vão estar, né, irradiando esse calor que receberam para o espaço. Então, à noite, né, quando se chega à noite, esses grãos de areia já não tem mais todo o calor que recebeu ao longo do dia, por isso que a temperatura é mais baixa. A vegetação é praticamente inexistente nessa região, e a chuva também é praticamente inexistente. Aqui se vê muita tempestade de areia, né, na região de deserto, ok? Né? Beleza? Então, índice pluviométrico muito baixo, vegetação quase inexistente. A gente vai estar tratando aí também de uma amplitude térmica diária elevada e não anual, tá bem? Né? Só fui secando, né? Saí do frio, quer dizer, eu saí de um extremo frio para um extremo quente e seco. Mas eu quero dizer para vocês que a gente tem, além de desertos quentes como esses e secos, nós temos também um deserto frio, tá? A Groenlândia é um deles e Patagônia também pode ser um deles. A vegetação de montanha. Eu coloquei esse desenho aqui porque é o seguinte, a gente parte da teoria de que a cada 200 metros, né, vou arredondar o negócio aí, vou simplificar, a temperatura cai 1 grau, ela perde 1 grau. Eu tenho aqui, né, uma montanha, posso colocar aqui o pico Everest, ó, mais de 8.000 metros. Tá? Então quer dizer, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então a vegetação ela vem raleando, ela vem ficando rarefeita, até você ter aqui, né, o topo da montanha coberto por neve, por gelo, onde a vegetação pode ser praticamente ausente, onde eu posso encontrar a presença de tundra, né, campos de altitudes. Aqui eu já tenho um clima típico para a formação da floresta boreal, ok? Beleza? Aqui eu já tenho uma floresta, né, tipo uma floresta tropical.
Desse climograma aqui, ó, representa, né, um pouco da temperatura do índice pluviométrico. Aqui eu tenho os meses do ano e aqui eu tenho a temperatura. Eu vou entender, né, que quando a temperatura aumenta nesse ponto aqui, chegando na média de 20 graus, eu vou entender que esse meio do ano aqui é verão. E que aqui, né, de dezembro até março, é o inverno, quando a temperatura cai bruscamente, abaixo de 0 grau. Tá bem? Na questão da montanha, nós temos outro problema, né? Coisa que eu já expliquei lá na aula anterior sobre clima. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, o ar mais rarefeito, uma região de baixa pressão, né? Eu posso, olha só, essa paisagem aqui representa esse ponto, né? O topo coberto por gelo e neve, tá? E mais abaixo você vem raleando, né? Dá uma raleada, eu posso ter presença de tundra, posso ter presença de coníferas, ok? De vegetação de araucária. E mais no sopé, pode ser que eu tenha uma floresta fechada, ok? Tudo bem? Então essa é a vegetação de montanha. A floresta temperada, ela é típica da Europa. É uma floresta decidual, quer dizer, decidual ou caduca. Ela é decidual ou caduca porque ao longo do inverno ela perde toda a sua folhagem. Diferente da Mata Atlântica, que é semidecidual, ela perde parte da sua folhagem, mas não vou falar sobre a Floresta Atlântica. Eu coloquei aqui, né, uma paisagem da floresta temperada nas 4 estações do ano. A cada estação do ano ela tem um comportamento diferente. A gente vê que a vegetação vai modificando, tá? Vou começar do verão, quando as folhas estão verdes, né? Quando a temperatura está elevada, há uma carga de energia solar muito interessante para que o vegetal faça a fotossíntese, né? E por isso que as folhas são verdes. Acontece que no outono, para o inverno, a temperatura tende a iniciar o seu processo de queda. Então, a energia solar no outono já é menor do que a do verão. Então, como a vegetação vai fazer menos fotossíntese, as folhas tendem a modificar de cor. Ela passa do vermelho para o laranja até começar a cair. Ok? E por que elas têm, né, esse comportamento? Por que as folhas caem? Começa a cair no outono e no inverno você já não tem nada. Para ela acumular energia, porque durante o inverno nós vamos ter o seguinte: a precipitação vai ser muito menor do que a evaporação. Ok? Eu pedi o pontinho vermelho aqui, gente. Né? Nós vamos ter menos precipitação, menos chuva e mais evaporação. Então, para que elas não transpirem através das folhas, elas perdem as folhas para acumular energia. Aí na primavera, né, a temperatura volta a subir gradativamente, então, né, as folhas e as flores voltam a florescer até chegar ao verão. Então ela tem todo esse ciclo aqui, ok? Né, típico do clima temperado, tá bem? Né, que apresenta um verão ameno, porém invernos muito rigorosos, e por isso que a floresta temperada tem esse comportamento aqui. Tá legal? As pradarias e a vegetação mediterrânea é o seguinte: as pradarias são a vegetação. Olha só a diferença das pradarias para as estepes. Aqui eu tenho uma vegetação, né? Uma vegetação de gramíneas, tá bem? A vegetação herbácea, vegetação rasteira, formada por gramíneas ou ervas. Nos Estados Unidos, como eu mostrei lá no primeiro mapa com vocês aí, eu tenho presença de pradarias. No Brasil eu tenho os pampas gaúchos. Eu posso ter também, principalmente na Rússia, tá? Uma região de pradarias, uma região de campo, né? Onde eu tenho, tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia, eu tenho a presença do solo Chernozem, ou Chernozem, que é um solo escuro, com muita matéria orgânica, né? E altamente produtivo por isso. Nos Estados Unidos eu tenho cultivo de cereais muito grande nessa região aqui. No Brasil eu tenho cultivo de cereais, soja, trigo e a criação do gado. A vegetação mediterrânea, como eu mostrei para vocês no mapa anterior, é uma vegetação formada por arbustos e gramíneas. Também é chamado de maquis, tá? Também é chamado de maquis ou chaparral. Tá bem? Sofre muito com o problema das queimadas. E o poder econômico dessa região aqui, o perfil econômico da vegetação mediterrânea, vai ser o seguinte: nós vamos ter o grande cultivo aqui de oliveiras e videiras, principalmente na Itália, na Grécia, Espanha, Portugal, onde eu tenho uma grande produção de azeite e vinho. O clima que vai atuar nessa região aqui vai ser o clima mediterrâneo, que apresenta um inverno frio e um verão quente e seco. Por que o verão é quente e seco nessa região?
Porque no sul da Europa, fazendo fronteira com o norte da África, onde eu tenho o Saara, durante o verão os ventos quentes e secos do Saara vão soprar para a Europa, fazendo com que o clima mediterrâneo, né, tenha um verão quente e seco nesse momento aqui do ano. Tá? Outras paisagens que nós temos aqui, ó, são as savanas na África e o cerrado no Brasil. Aqui eu tenho a presença, né, uma presença de vegetais com cascas grossas e galhos tortuosos. Isso aqui é muito típico no cerrado brasileiro, tá? Onde eu tenho a presença de arbustos espaçados entre si e entre esses arbustos a presença de gramíneas. Mas qual que é a principal diferença entre as savanas e os cerrados? Nos cerrados, a diversidade vegetal é maior do que a das savanas. E na savana, a diversidade animal vai ser maior do que nos cerrados. Tá bem? A presença do clima atuante aqui é o clima tropical, tanto nas savanas quanto no cerrado. Quando eu tenho um verão chuvoso e um inverno seco. Tá bem? E aí, gente, o que eu posso falar desse vegetal aqui? Esse vegetal possui, possui raízes muito profundas. A casca aqui, ó, a casca dos troncos é muito grossa, é uma casca grossa, muitas vezes formada por cortiça, por isso ela transpira pouco, tá? Os galhos são tortuosos assim, ó, eles são tortos desse jeito por causa da acidez do solo. As folhas são muito grossas, né? Classificadas como coriáceas e pilosas, coriácea porque tem forma de couro e pilosa porque tem pelo. Então esse vegetal aqui tem toda uma anatomia preparado para sobreviver em longos períodos de estiagem, que acontece no inverno, onde eu tenho menos chuva. Porque tendo raiz muito profunda, ele consegue absorver águas de lençóis profundos. Com a casca grossa e folha grossa, ele transpira pouco. Então ele consegue reter a umidade, consegue reter energia. Tá bem? Para fechar aqui, eu tenho as florestas ombrófilas, que são as tropicais e equatoriais. A biodiversidade, né? A biodiversidade desse bioma aqui vai ser muito maior do que as florestas temperadas, do que pradarias, estepes, tundras, florestas boreais. Tá? De praxe aí eu já vou citar a floresta amazônica. Por que são ombrófilas? Porque são úmidas, são florestas quentes e úmidas. Né? São florestas que apresentam vegetais de grande porte, de grande diversidade. É uma vegetação latifoliada, ou seja, que possuem a folha larga, e a partir dessa folha elas vão transpirar muito, tá? Transpiram muito através dos estômatos, tá bem? Né? E sofrem vários impactos ambientais aí. No Brasil, por exemplo, a floresta amazônica vai sofrer muito com os impactos, das atividades mineradoras, né? Das atividades agrícolas, das fronteiras agrícolas, ok? Das madeireiras ilegais, tá bem? E por aí vai. Gente, sobre florestas ombrófilas, né? Eu vou deixar para aprofundar mais quando eu falar sobre o Brasil, tá bem? Que a gente vai citar bem a floresta amazônica e a Mata Atlântica, que estão no grupo aqui de ombrófilas, tá? Mas diferente das outras vegetações aqui, você tem uma grande biodiversidade, vegetação de grande porte, ou bem estratificado, de pequeno, médio e grande porte. Tem uma vegetação arbórea, aqui eu já trato de uma classificação arbórea, que é a vegetação de grande porte, florestada, tá bem? E a gente fecha nesse ponto aí, falou? Abraço, moçada!